Estamos abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfi. Vamos passar para um assunto que não tem interesse no mercado, não dá briga, né? Não tem ninguém discutindo sobre diesel e biodiesel. Tá todo mundo em paz com esse assunto, né? Nossa Senhora! No podcast que você fez com o ADG, você comentou em um momento lá sobre biodiesel. Nós fizemos o corte desse trecho e publicamos aqui no nosso canal. E nesse corte você comentou que motores a diesel podem ter detonação. Aí o Jeep Bruno comentou: informação incorreta. Cetano é o índice de velocidade de ignição do diesel. Diesel não detona. Se detonasse, não seria um motor por compressão. E aí, professor? Ao nosso amigo, eu vou recomendar a leitura do livro do professor Franco Brunetti, Motores de Combustão Interna, uma das maiores autoridades em motores que já viveu aqui no Brasil e de quem eu tive a honra de ser monitor durante o curso de engenharia. Lá você esclarecerá definitivamente a sua dúvida com relação à existência ou não do fenômeno da detonação do ciclo diesel. Só isso. Existe a detonação. Está bem claro lá. O Marcelo faz a seguinte pergunta: professor, em motores a diesel, gostaria de saber se é recomendado misturar 1 litro de óleo de motor ou de fluido de direção a cada tanque de diesel S10 a fim de lubrificar a bomba injetora. E aqui ele está referenciando, né, o Marcelo, diretamente uma questão que a gente trouxe no programa em que nós falamos sobre diesel e biodiesel, né, o plantão de dúvidas anterior, em que foi relatado que havia essa prática de misturar óleo de motor em algumas questões de óleo diesel 20, 25 anos atrás, algumas questões de motor diesel 20, 25 anos atrás, e nós esclarecemos que isso pode ser um problema se for feito em motores atuais, e não é em forma alguma uma recomendação. Só que aqui ele está falando de óleo de motor ou de fluido de direção, que pode ser esse fluido de direção, o ATF de câmbio, né? Então é uma questão que precisa ser tratada com cuidado aqui, o que ele perguntou, né? O efeito vai ser exatamente o mesmo, né? Formação de fuligem, formação de carvão. A lubricidade do combustível, ela é garantida pela adição do biodiesel. O éster, ele corrige, entre aspas, a deficiência de lubricidade provocada pelo hidrorefino do petróleo, que extrai as moléculas polares do combustível e produzem a lubricidade. E por que é feito esse hidrorefino? Justamente para extrair o enxofre, que é considerado poluente. Só que junto vem outros polares que produzem a lubricidade. Isso está explicado em pelo menos 4 trabalhos acadêmicos que eu uso como base para a próxima nota técnica e o manual de óleo diesel da Petrobras. Então, a princípio, para se corrigir a lubricidade, não haveria necessidade de se adicionar nada. Então vamos lá. Princípio, essa explicação que você está dando quer dizer que não é o enxofre o elemento lubrificante do diesel? Não, não é ele. Segundo as referências consultadas, entre elas a própria Petrobras, quem proporciona a lubricidade são moléculas polares de enxofre, de nitrogênio e até mesmo de oxigênio, que são retiradas do combustível quando se faz o hidrorefino. Para quê? Para extrair o enxofre, que é indesejável. Mas junto vão as outras. Essa lubricidade, posteriormente, é reposta, em tese, pelo éster do biodiesel. Então, vamos parar de generalizar, vamos parar de demonizar
o combustível. Eu nunca demonizei o combustível. Tá todo mundo querendo demonizar o biodiesel, dizendo que o biodiesel só faz mal. Na verdade, ele atua até como uma solução, então, para o S10. Exatamente, para o S10 ele é uma solução. E outra, ele é usado em muitos países do mundo. Aqui nós usamos uma quantidade um pouquinho maior, 14%. Mas no mundo inteiro é utilizado. Tem alguns problemas, assim como qualquer outro combustível tem. É um problema só? É um problema que é só dele? Não, não é. Alguns problemas são decorrentes de fatores diversos. São diferentes problemas oriundos de diferentes fatores. Alguns deles ligados à produção, alguns deles ligados à estocagem e à distribuição. Tá? Então, não há como se ficar generalizando nem demonizando o combustível. Eu nunca fiz isso e nem vou fazer. Aqui, a gente às vezes pode parecer que está tomando partido, mas na verdade nós estamos colocando contrapontos com o objetivo de colocar a informação técnica no trilho certo, sem paixão, tá? Isso é muito importante. Tem muita gente tratando essa questão de uma forma apaixonada, aí já falamos que aqui não tem lado político nem nada disso, mas tem muita gente que trata como se fosse jogo de futebol. Existem problemas decorrentes da mudança do combustível diesel no mercado com relação ao que ele existia na época do S1800 para o S10 com biodiesel? Sim, mas não tem volta. Não dá mais para o diesel ser poluente como era. A alternativa que se tem hoje é o S10 com o biodiesel misturado. E o biodiesel, como o professor trouxe, ele até ajuda na lubricidade, que é penalizada pela fabricação do S10 em comparação ao S500, 1800 e configurações possíveis anteriores. E nós não entraremos em cabos de guerra. De forma alguma. Nós não temos paixões, nem viés políticos, nem interesses comerciais. Os que existem ficam da porta para fora. Aqui para dentro é só a técnica. Só a técnica. Lógico, eu posso cometer erros. Eu posso cometer equívocos. E quando isso ocorre, eu volto atrás. Vamos fazer então aquele parênteses que a gente tinha comentado? Vamos. A gente gostaria de fazer um parênteses com relação a uma informação que foi colocada no plantão de dúvidas em que tratamos anteriormente sobre biodiesel. A informação que nós demos era: existe uma determinação via resolução da ANP para a aditivação antioxidante do diesel já misturado, do diesel B14, já o petrodiesel com o biodiesel, por parte das distribuidoras. Isso não está correto, certo, professor? Exatamente. Eu fiz essa afirmação baseado na especificação do diesel que consta lá da resolução ANP 968, que preconiza um parâmetro chamado estabilidade à oxidação. O que eu não prestei atenção foi que este parâmetro não diz respeito ao diesel misturado, categoria B, mas sim apenas ao categoria A, que é o petrodiesel. Então, os fabricantes, os formuladores de diesel comercial não têm um parâmetro oficial de estabilidade à oxidação. Logo, eles não precisam adicionar nada. Os aditivos já são colocados aonde? Nas matérias-primas. No biodiesel, por exemplo, através da resolução 920 da ANP. Então, aqui eu me desculpo pela informação equivocada, mas o cerne da questão continua valendo. Será que esses combustíveis contém a quantidade de antioxidante determinada na matéria-prima pela resolução 920 da ANP? Eu não sei. Só através de um exame de laboratório. E a última pergunta aqui deste programa é do Leandro Cavalini também, com relação a essa história toda. Ele pergunta: seria inviável por lei ou economicamente
um posto de combustíveis vender S10 já com estabilizantes e aditivos de qualidade, com proporção ideal, além de terem filtros extras para evitar a contaminação no abastecimento, no caso para evitar goma ou a água, seria como se fosse o S10 Premium. Se tivesse aqui na minha cidade, eu só abasteceria lá. Olha, Leandro, proibido não é. Agora, a questão, eu acho que entra num cerne mais econômico do que técnico, porque aditivos custam caro, filtros custam caro, lavagem de tanques custam caro. Fica aí a pergunta no ar. E para mais informações sobre o biodiesel, a nota técnica, quando ela for publicada ainda nesta semana, vai estar aqui na descrição deste plantão de dúvidas. E se você quer que o professor responda a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, manda um inbox ou manda e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!